Fala, galera! Ó, produtos licenciados dos maiores clubes do Brasil você encontra na GoCase. Cupom CHARLA, descontos especiais pra você. Acesse o QR Code. Agora, Diogão, vou andar um pouquinho com a carreira, que a gente já tava trocando essa ideia em off. Falou da Lusa. Infelizmente, tudo que aconteceu com a Portuguesa vem de 2013 depois, né? A Lusa não voltou pra Série A do Brasileiro, chegou a cair algumas vezes, né, nas divisões do Paulista e tudo mais. Mano, o que tu lembra desse ano, assim? Porque eu fui no julgamento, eu falei isso, né? O Mário Bittencourt era advogado do Fluminense, por exemplo, eu vi ele lá explanando, os advogados dos outros clubes e tudo mais lá no STJD, né? O que tu lembra desse jogo, mano? Assim, e é uma parada que é um dos maiores absurdos do futebol brasileiro, assim, né? Tem acontecido aquilo ali. Explica pra gente o contexto, porque muita gente não lembra se o jogo valia pra Lusa, se não, como é que foi a parada? Assim? Então, vamos lá. Assim, a Portuguesa, quando eu volto em 2013, é uma Portuguesa totalmente diferente já de quando eu saí em 2008. Então, ali a Portuguesa já estava passando com dificuldade de salários também, atrasado, estrutura também. Então, a Portuguesa ali, o campeonato foi muito difícil pra gente. A gente foi na raça mesmo, cara. Lutando ali, o time era muito bom mesmo. A gente ganhou jogos assim, fez jogos espetaculares esse ano. E o último jogo específico contra o Grêmio, pra gente não valia nada. A gente já tinha escapado, não brigava pela Sul-Americana. Então chega na última rodada já livre. Livre. Ali muitos jogadores estão saindo também. Não que você, não vai dar a vida, mas ali você vai ter uma cautela, né? Pra não se machucar na última partida. O Grêmio também lutava, acho que se eu não me engano, pra Libertadores. Então foi um jogo assim, que não importava muito pra nenhum, mas para o Grêmio, né? Então só a gente tinha a perder ali, né? Sim. Então, e ali eu lembro que um dia antes do jogo, teve o rachão, aí o Gilberto tava suspenso esse jogo, e o Everton, ninguém falou nada. Eu lembro da brincadeira que o Guto fez com o Gilberto, porque falou assim, Gol, o Guto é o Guto Ferreira. O Guto Ferreira. Aí o Guto falou assim, o Everton volta, não teve nem volta pro próximo jogo, né? Aí o Gilberto falou, professor, você tá liberado na segunda. Porque o jogo é domingo, né? Então ele tá liberado na segunda. Então ele fez uma brincadeira que ele tá suspenso, né? Então foi pro jogo, cara, assim, sem pensar em nada. E o Everton, assim, ele não jogou 90 minutos. O campeonato inteiro. Não jogou, ele não era titular. Não era titular, só que ele era um cara bastante querido no grupo ali, sabe? E o Everton, no mesmo ano, ele tinha ido pra China, voltou pra Portuguesa. Então ele não participou muito. E ali, de repente, o treinador colocou ele pra dar oportunidade, pra ver se arruma. Ele já não iria ficar na Portuguesa, né? Pra ver se arruma um clube pro outro ano. E ninguém nunca pensou. Entrou no final do jogo, 15 minutos, se eu não me engano. Não lembro quanto tempo foi. E aí deu no que deu, né? Eu lembro que... Então, mas assim, qual era a história, Betão? Me ajuda aí a lembrar que o Everton estaria suspenso. Dois jogos, ele cumpriu um. Isso. E teria que cumprir mais um. Mais um jogo. Então, mas internamente lá, vocês... Tipo, isso não se falava. Não, nada. E ele foi julgado. O STJD julgou esse mérito. O jogo foi no domingo, né? Foi no domingo. Na sexta-feira. E aí, na segunda-feira, quando veio a público a denúncia, foi se correr atrás, eu lembro bem que entrevistaram o Sestaro. O Sestaro é um advogado do Rio que presta serviço para as equipes, geralmente, que não vão mandar representantes pro tribunal. Então, como ele tá lá no tribunal, ele é do Rio, ele representa. E ele estava representando a Lusa. Eu lembro que ele entrou na programação, entrou tipo na Seleção Sport TV, dizendo, não, eu liguei na sexta-feira após a sentença e avisei. Aí ele disse que avisou para um funcionário me atender e eu avisei, o Everton pegou mais um jogo, pegou 2, já cumpriu 1, então ele tem que cumprir mais um jogo. Ele não joga a última rodada. Ele alegou isso. Quando chega no domingo, como o Diogo lembrou, já ali no segundo tempo, lá na frente, o Everton entra, aí caracteriza a denúncia, porque ele entrou no jogo, e a Lusa, quando ela é acusada, se defende dizendo que não recebeu notificação. Na época, o presidente já morreu. Era o Manuel da Lupa. Ele se defende dizendo que joga a culpa pro Sestaro. Mas o nosso representante, quem não avisou, e ficou essa coisa. Avisou. O Manuel, acho que ele acabou saindo. Ele sai, Ele sai e quem entra era o Ilídio. Isso. Lico. Mas ele sai depois do imbróglio.
Ah, agora eu não. Eu lembro que o Ilídio tava no vestiário, até conversando comigo, né? E aí. Pô, a Lusa vivia um embrolho mesmo, uma briga de política ali, E aí, entre o Ilídio, né? Eu lembro que até teve uma conversa, ele falando, eu lembro até hoje, falou: a situação da Portuguesa tá muito boa, meu filho. Se você quiser sair, né? Fica à vontade e tal. Então era o Ilídio. Agora eu não sei se o Manuel da Lupa ainda tava. Porque o Manuel da Lupa participou Mas muito ele do processo. participou do campeonato, E depois também, quando ficou a acusação... Mas o pré-jogo que você falou do Guto, assim, ninguém sabia que o Everton tava suspenso. Nada, zero. Não teve nenhum papo lá dentro. Nenhum. E quando chega a notícia, Eu tava no jogo do Beneficente, né, do Graac, e ali acaba o primeiro tempo, um monte de repórter, cara. E ali você não acredita, né? Até brinquei na hora, falei assim, então devolve os 9 que tiraram da gente, que a gente foi prejudicado, não tinha VAR esse ano. Então ali, você fala, instantâneo, né? Você já joga. Devolve os 9. E aí, cara, acabou acontecendo de fato. Né? Caraca, mano. Ele foi julgado, o Fluminense, ele participa do processo. Porque ele entra como parte interessada, né? Ele não tá envolvido, mas ele pede parte porque... O Fluminense cai em campo. E o Flamengo teve a história do André Santos. O Flamengo também foi denunciado nessa segunda-feira pelo caso do André, que levou vermelho no último jogo da Copa do Brasil, contra o Furacão, no título. Joga contra o Cruzeiro. Ele entra em campo no Cruzeiro na última rodada. Aí o Michelzinho, que era o advogado do Flamengo, alega que... Não, até a gente, quando conversou com o Bandeira, com o Valinho, ele disse, não, a gente pergunta pro Michelzinho, e aí, qual é o parecer jurídico? Não, ele vai cumprir no próximo Copa do Brasil, no ano que vem. Aí veio Não, tinha que cumprir no próximo jogo no Nacional, da CBF, que era o brasileiro. Há uma confusão, entram várias partes interessantes. O Vasco tendo a permanecer na Série A, que o Vasco cai esse ano. Aí nesse momento... Quando a porradaria com o Atlético Paranaense e tudo mais, cara, foi Só que aí a Lusa e o Flamengo, os dois perdem. Só que, como a Lusa perdeu, o Flamengo não caía. Sim. Se só o Flamengo perdesse os pontos, do caso dele, quem cairia era o Flamengo. Se só o Flamengo perdesse os pontos, isso. O que vocês, jogadores que estavam em campo, e a Portuguesa acabou sendo rebaixada, né, nisso tudo que resultou do tribunal, Portuguesa rebaixada, Fluminense não, Flamengo não, Vasco também caiu nessa parada. Vocês em campo, cara, o que vocês acham depois que passou? Cara, assim... sentimento de quê? De injustiça? De injustiça, assim, pelo menos assim, na nossa cabeça, nossa parte a gente fez, né? Uma coisa de fora. Não teve interferência. Vamos dizer assim, todo mundo pode falar assim, mas o Everton, torcedor, né, que pelo fanatismo do Everton, não sei o quê. Cara, talvez ele foi o mais prejudicado. Ele não arrumou o clube depois, acabou com a carreira dele, ficou marcado por uma coisa negativa, né? O treinador, ele ia colocar em risco na última partida. Não valia mais nada aquele jogo, né? Então não teria um porquê, na verdade. Vocês acham assim, vocês ficam sempre... Vocês trocam ideia sobre isso? Assim? Não, sendo sincero, não. Não. Hoje... Não. Mas na época eu imagino, que assim, ficar em campo, tu ser rebaixado... Foi o último jogo. Então ali, cada um foi por um clube. Se separaram. O Gilberto foi pro Canadá, o Souzinha saiu, eu fui pro Palmeiras, o Luiz Ricardo foi pro São Paulo. Cada um foi pra um lado, né? Aquele time desmanchou, Aquele time desmanchou todo. Então, assim, a gente não chegou a nem conversar, sei lá, numa pré-temporada. Enfim, não teve muita conversa. Mas tu vê o que aconteceu com a Portuguesa depois disso, mano? Assim, Não, aí foi uma atrás da outra, né? A Portuguesa, a situação era muito difícil. Eu acho que a Portuguesa ia passar por tudo que passou e tá passando, né? Mesmo assim? Mas eu acho que ia demorar um pouco mais. Mas, de fato, isso daí acabou atrapalhando muito a Portuguesa. Jogou a Portuguesa lá embaixo. O Everton sabe hoje o que? Ele parou de jogar? Não tive mais contato com ele. É porque ele some mesmo no futebol, assim, é uma coisa... Até de rede social ali, não tenho mais notícia dele, faz muitos anos que eu não tenho contato. E é um tratamento, assim, que é estranho, porque, assim, não teve nada nos autos, nada em nenhum momento do processo que falou, o Everton participou. Não, o erro foi do clube, vamos dizer, até porque... do lado da contestação, até da própria comunidade da Portuguesa que contesta aqui. Acabou sobrando pra Lusa aqui, empurraram pra Lusa. Mas vamos imaginar esse cenário. O Everton continua sendo... Não teve nada com isso. Ele não é o jogador que decide, o clube que avisa. Você tá apto, você não tá. Sim. Então, assim, ele fica manchado, né? Você acha que um dia vai... existem várias teorias. Esse caso será solucionado? Eu acho que não. Existem várias teorias. Você acha que nunca vai ser solucionado? Se até agora não apareceu, não vai aparecer. É porque eu já vi, por exemplo, teorias de... por exemplo,
uma teoria que seria muito triste, né? Pesada até. Pô, gente de dentro da Lusa vendeu a Lusa, por exemplo. Vendeu a Lusa. Na época, tanto que a torcida fez uns protestos, assim, pesados, assim, na sequência. Logo depois que a Lusa foi punida, a Lusa caiu e a Lusa ficou naquele problema. Aí fizeram uma eleição pra confirmar a reeleição do Ilídio. E aí a torcida foi pra porta, tipo, num tratamento. Tipo, vocês acabaram com a Lusa. Só que isso nunca foi provado. O STJD no centro do Rio de Janeiro. Eu não torcida da Lusa protestando Tem protesto. na rua, cara. Tem protesto. Gente pra caramba, eu Teve lembro aquele disso. tricolor que explodiu o champanhe. Não, isso foi antes. Não, quem explodiu o champanhe antes foi o dirigente. É. Teve o torcedor. Correndo igual um louco quando saiu o resultado. Fez uma festa. Que loucura essa parada, mano. Enfim. E tu é muito grato à Lusa, né? Muito. Muito grato mesmo. Pô. Ó, a galera mandou aqui que o Everton é dono de padaria hoje. Esse é o Everton com H. Everton com H. Ele surgiu no Corinthians junto com Padaria outro. ainda, hein? Onde tem bastante português aí. Ele surgiu junto, mais ou menos junto com o Everton Ribeiro. Por ali. Era o Everton com H e o Everton sem H. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.